personagens e fatos da semana. E meu caro Guga Chakra, tivemos pelo menos 2 grandes encontros de lideranças mundiais nos últimos dias. Nos 2 encontros teve um convidado especial que compareceu. Quem foi? Exato, Lins. Bom, teve no G7 o Zelensky e o mesmo Zelensky também na Liga Árabe. Ele foi até a Arábia Saudita, se encontrou com uma série de ditadores, como o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, mas aí outra estrela da reunião da Liga Árabe era o ditador sanguinário acusado de crimes contra a humanidade, Bashar al-Assad. Pois é, e depois de 14 anos de ausência, o Brasil foi novamente chamado para ir à cúpula do G7, o clubinho daqueles que já foram um dia os 7 países mais ricos do mundo. Isso mudou, né? Porque a China não está lá, a Índia não está lá, deveria estar, se fosse G7 mesmo. E Lula foi para Hiroshima, no Japão, como um dos convidados do grupo. E falou, claro, como todos esperavam, da guerra na Ucrânia, com o francês Emmanuel Macron, com o chanceler alemão Olaf Scholz. São 2 das 12 autoridades internacionais com que ele se encontrou. 9 chefes de Estado e de governo e 3 de organismos internacionais. A ONU, a OCDE, o FMI, mas Lula não conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que também estava lá. E daqui a pouquinho, por volta das 8 da noite, 8 da manhã de segunda-feira no Japão, Lula deve dar uma entrevista coletiva lá no Japão. E a gente vai acompanhar junto com você ao vivo, claro. C'est aussi l'occasion, et c'est ce qui a conduit à la venue du président Zelensky, de discuter, d'échanger, de convaincre des partenaires justement de ce format élargi du G7, le Brésil qui aura la présidence du G20 l'année prochaine. Together with our partner countries, we reiterated the need for a just peace that respects Ukraine's sovereignty and territorial integrity, both core principles of the UN Charter. Are you disappointed that you couldn't get time with Lula? Я думаю, це його розчарувало. E Liz, quem está acompanhando todo esse encontro, toda essa cúpula do G7, são os nossos correspondentes, Felipe Santana, junto com a Ana Camanducaia, o Lucas Lois, e eles vão falar para a gente, né, o Felipe Santana vai falar para a gente sobre essa grande expectativa que havia de um possível encontro entre o Lula e o Zelensky, que acabou não se concretizando. A gente vai ouvir agora, Lins. De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, houve incompatibilidade de agendas. A assessoria disse que o presidente Lula ofereceu mais de um horário, mas que a equipe de Zelensky não conseguiu conciliar com a agenda do presidente ucraniano. O que aconteceu foi que durante toda a tarde a equipe de Lula deu a entender para a imprensa brasileira que a reunião poderia acontecer a qualquer momento. A nossa equipe passou a tarde em uma sala aqui no hotel em que o Lula está hospedado, que parecia preparada para isso. Tinha uma bandeira da Ucrânia sobre a mesa na sala onde ficaram jornalistas, que depois foi retirada. Mas essa sala era aqui no hotel em que Lula está hospedado, que fica a cerca de 20 minutos do local onde os painéis do G7 aconteciam, onde estava Zelensky, que só saiu para visitar o Memorial da Paz de Hiroshima. O Lula ficou frente a frente com Zelensky nesse único painel de que participou nesse terceiro dia de G7, mas pelas imagens do começo da reunião não cumprimentou o Zelensky. O Lula também não divulgou uma foto com o Zelensky nas redes sociais, como fez com outros líderes, como Joe Biden, com quem também não teve reunião bilateral, mas encontrou nesse painel do G7. Nos bastidores, quando perguntei se não houve uma grande movimentação do Brasil para que essa reunião acontecesse, houve uma história para exemplificar a posição diplomática do Brasil. Quando Lula conheceu George W. Bush, o Bush entrou na sala e todos os outros líderes que estavam ali automaticamente levantaram, quase como se batendo continência, segundo essa fonte. O Lula segurou o braço do assessor que estava do lado e disse: "Não levanta". Esperou que George Bush viesse até ele e aí se levantou e cumprimentou, como se quisesse marcar a importância diplomática que ele acredita que o Brasil tem.
E todos os líderes aqui do G7 dessa vez fizeram de tudo para ver o Zelensky, enquanto Lula ofereceu os 2 horários aqui no hotel e a conversa nem continuou para tentar fazer acontecer porque a equipe do Zelensky não respondeu. O assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, foi até Kiev no começo do mês, passou para Lula o que disse o Zelensky e basicamente Zelensky se prepara para uma grande contraofensiva. O governo brasileiro acredita que ele tenha vindo aqui pedir armamento e apoio e que quer que Lula seja quem transmite essa mensagem de apoio incondicional à Ucrânia para os países da América do Sul. A posição do Brasil é que não quer se envolver nessa contraofensiva, não quer a continuidade da guerra, não quer pressionar uma potência atômica como a Rússia e que vai conversar quando for para tratar de paz e não de guerra. Tá aí então Felipe Santana, direto de Hiroshima, onde já é manhã de segunda-feira. Agora, Guga, meu camarada, com essas declarações, a versão oficial do governo brasileiro é essa, de que tentou-se, dentro da exiguidade da agenda, vamos lembrar ali, como eu falei no início, né? O presidente Lula teve 12 encontros com autoridades internacionais, muitos desses encontros já haviam sido marcados aqui ainda no Brasil, antes do presidente sair para a viagem. Fato é que tampouco era surpresa, segundo me informa o Itamaraty, a presença do Zelensky lá, ou seja, a provável presença do Zelensky não era uma surpresa. E diz o Itamaraty ainda que tratativas foram feitas no sentido de tentar viabilizar dentro desse aperto da agenda. Isso é a posição oficial do governo brasileiro. Mesmo assim, para as lideranças ocidentais também presentes ali, e a imprensa também ocidental, e aí eu falo dos Estados Unidos, da Europa, Inglaterra, França também, é de que essa visão continua de que o Brasil estaria mais alinhado à Rússia do que à Ucrânia, porque claramente o Ocidente está alinhado à Ucrânia, tanto que vem fornecendo armas à Ucrânia. Esse desencontro, seja por incompatibilidade de agenda, seja por um corpo mole de alguma das partes, tem tudo para reforçar essa impressão junto aos parceiros e à imprensa ocidental também. O que você acha que dá para esperar daqui para frente em relação a isso? Quer dizer, porque claramente, para mim, o recado que o presidente Lula gostaria de ter passado lá em Hiroshima era um recado que pudesse alimentar alguma possibilidade de uma negociação. Mas, na verdade, esse recado ficou eclipsado. O recado que valeu, se a gente vê nas palavras do Macron, se vê nas palavras do Biden, se vê nas palavras das lideranças ocidentais presentes ali em Hiroshima, é um recado de não mexer 1 milímetro no apoio incondicional à defesa da Ucrânia nesse momento. E o Brasil não está, aparentemente, disposto a adotar essa posição. Olha, Lins, bom, começando pela questão do encontro. Os dois lados estão dizendo que acabaram não conseguindo conciliar agendas, o fato é que houve um fracasso. O ideal seria, sim, que o presidente Lula tivesse conseguido se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. Afinal, o Zelensky, por um lado, quer um apoio mais forte do Brasil, é um direito dele querer isso, portanto, haveria a intenção dele de querer conversar com o Brasil. O Brasil é um país importante, um gigante do sul do planeta, da América Latina, e o presidente Lula sempre diz que se quer um candidato, quer ser um mediador, e tinha ali a oportunidade de se encontrar com um dos principais atores envolvidos nesse conflito na Ucrânia, no caso, o próprio presidente ucraniano. Eles não conseguiram, fracassaram. É lamentável. O premier da Índia, o Narendra Modi, ele sim, muito mais próximo de Moscou, compra petróleo, compra armamentos da Rússia, não condena tanto a Rússia quanto o Brasil nos fóruns internacionais. Ele conseguiu se encontrar com Zelensky, tirou a foto, deu a mão, expôs os pontos dele, ouviu os do Zelensky. Enfim, houve o fracasso no encontro. Passando para o segundo ponto, é injusto como fazem alguns órgãos americanos ou britânicos dizer que o Brasil é aliado da Rússia. Isso não condiz com a realidade, Lins. O Brasil condenou em todos os fóruns internacionais a invasão da Rússia à Ucrânia. O presidente Lula, nesse fim de semana mesmo, voltou a defender a integridade territorial ucraniana. O Brasil tem uma posição
similar no que diz respeito ao apoio, ao envio de armamentos e sanções à Rússia. O Brasil não envia armamentos à Ucrânia e não impõe sanções à Rússia, assim como nenhum outro país da América Latina. Nenhum país latino-americano envia armas para a Ucrânia e impõe sanções à Rússia. O mesmo vale para todos os países da África ou mesmo do Oriente Médio e a maior parte dos países da Ásia. Quer dizer, o Brasil não tem uma posição diferente ou excepcional em relação aos seus pares, especialmente na América Latina. Então, não é verdade que o Brasil seja aliado da Rússia. Isso é injusto. E, por último, daqui para frente, está muito claro, a estratégia da Ucrânia, nesse momento, de seus aliados, Estados Unidos e os países europeus, é seguir lutando contra a Rússia, contra a invasão russa. Eles estão ainda enviando armamentos, agora vai ter até caça F-16, vai demorar meses de treinamento, mas depois terão. Então a perspectiva é de o conflito se prolongar. Essa é a estratégia muito clara da Aliança Ocidental. O objetivo é conseguir fazer a Rússia se retirar de todo o território ou fazer a Ucrânia reconquistar pelo menos parte do território ocupado ilegalmente pela Rússia. Aparentemente é isso. O custo vai recair sobre esses países, se der certo ou não. A visão brasileira é que o conflito não mudou muito. Aliás, esse mês todo está focado em Bakhmut, que é uma cidade também de bebedouro no interior de São Paulo. Meses que o conflito está restrito a essa cidade, não muda nada, que vai acabar num cessar-fogo mais ou menos nas linhas atuais e não há por que continuar morrendo milhares de pessoas. Pois é, já que você mencionou Bakhmut, essa cidade, os russos anunciaram aí nas últimas 24 horas terem conquistado, com a ajuda daquelas tropas de mercenários do grupo Wagner, ter conquistado Bakhmut. O governo ucraniano rejeita essa versão e diz que Bakhmut ainda tem focos de resistência ali. Fato é que antes e depois do G7 não mudou muito a situação lá nos campos de batalha. A Rússia continua hoje controlando cerca de 17% do território ucraniano, né? Ou seja, ocupando militarmente esse 17%, chegou a ter pouco mais de 20%, hoje tem 17%. E mantém ali alguma pressão militar com todas as dificuldades. A Ucrânia, por sua vez, segue recebendo ajuda militar do Ocidente. Os Estados Unidos anunciaram, através do presidente Biden, mais um pacote de ajuda de pouco menos de 250 milhões de dólares nesse momento, como tem feito regularmente nos últimos tempos. E sobre essa menção que você fez aos pilotos, ela dá um mínimo de horizonte para a gente do que deve ser uma expectativa para a continuação da guerra, ou seja, expectativa de negociação que possa levar a um cessar-fogo, nesse momento me parece que não há nenhuma. E expectativa de continuação do conflito com essa história dos caças F-16, que chegariam à Ucrânia por meio de alguns aliados dentro da OTAN, ela é de pelo menos, no mínimo, 4 meses e no máximo 9 meses, que é o prazo estimado para o treinamento desses pilotos. Portanto, a perspectiva de paz poucas vezes esteve tão longínqua, pelo menos tem esse horizonte ali e as posições, por enquanto, estão mantidas. O Ocidente, Estados Unidos à frente, basicamente mantendo a ideia de uma solução militar, alguns países uma postura mais independente, como o Brasil ou a Índia, e que é vista pelo Ocidente muitas vezes com uma posição mais próxima da Rússia. Agora, Guga, enquanto acontecia, ou logo antes de acontecer, quer dizer, ela chegar ali a ter uma interseção, a reunião do G7 lá no Japão, também era realizada a alguns milhares de quilômetros dali, uma outra cúpula importante na Arábia Saudita. Era a cúpula da Liga Árabe e quem estava lá também fazendo uma escala exatamente antes de chegar à reunião do G7 foi também Volodymyr Zelensky. Então, pensando na presença dele nesses dois encontros, especificamente da Liga Árabe, que juntou ali um grupo de ditadores, monarcas absolutistas, todos eles com graves denúncias de violação de direitos humanos ou que participam atualmente de conflitos, mas parece que dá para dizer que em caso de guerra ou da defesa do próprio país, no caso a Ucrânia, vale pedir também a ajuda para ditadores? Olha, Lins, é complicado quando você participa de um evento no qual a grande estrela é o Bashar al-Assad, acusado de crimes contra a humanidade, que foi reintegrado à Liga Árabe justamente nessa reunião. É complicado quando o anfitrião da reunião
é o Mohammed bin Salman, que ordenou o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi, proíbe igrejas e sinagogas, comete atrocidades na guerra do Iêmen, matando dezenas de milhares de pessoas. É complicado quando a maior parte dos membros desse encontro é composta por ditadores. Há algumas democracias frágeis, como o caso do Líbano e do Iraque, mas o grosso mesmo é ditadores ou monarcas absolutistas, que na prática é a mesma coisa. Sob tentar ajuda, quer dizer, vale tudo, quer dizer, a vida de um iemenita ou de um sírio vale menos do que de um ucraniano. Quer dizer, pensar, vale a pena o Zelensky dar a mão para uma figura como Mohammed bin Salman? Sabe? Será que ele não pensa nas vítimas iemenitas do bin Salman, não pensa no jornalista Jamal Khashoggi quando ele dá a mão? E esses países não vão apoiar a Ucrânia, a gente não pode esquecer, são países que são próximos de Moscou. O Sisi do Egito vai romper com Moscou? Nunca. Bin Zayed dos Emirados Árabes? Nunca. Bin Salman, o que o Bin Salman faz? Ele compra petróleo mais barato na Rússia, o ditador saudita, para consumo interno na Arábia Saudita e aproveita o excedente do petróleo saudita para exportar ainda mais petróleo, mais caro para o Ocidente. Foi com essas figuras que o Zelensky se encontrou. Na minha avaliação, um erro grave. Está correto pedir ajuda do Brasil, da Índia, enfim, Indonésia, mas não de Arábia Saudita, Egito e países assim. E, Lins, tem uma pergunta para você. Manda. Sobre a eleição grega, né, que estava ali um embate entre a direita e a esquerda, uma direita tradicional, uma esquerda tradicional também. Como que ficou o resultado? Pois é, Guga, urnas fechadas lá, apuração já praticamente terminada na Grécia. Na verdade, se configurou uma vitória bastante contundente da direita, do partido que já estava no poder, que é a direita tendendo eventualmente ao centro, o partido do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que já estava no poder, tentando renovar aí mais um mandato. Ele teve pouco mais de 40% dos votos e deu uma diferença de mais de 20% praticamente para o Syriza, o partido de esquerda que cresceu muito na última década, digamos assim, desde o momento mais grave da crise, que quase viu a Grécia sair do bloco europeu, né? Por conta de não conseguir atender ali os parâmetros básicos, que depois viu a Grécia entrar num caminho em que o FMI e outras autoridades multilaterais internacionais acabavam supervisionando a economia grega. Pois então, o Syriza teve um desempenho bem aquém do que mostravam as pesquisas de opinião. Parecia que ele teria um desempenho melhor. Quem teve um desempenho razoável, que às vezes surpreendeu até algumas pessoas, foi o Partido Comunista Grego, que chega ali num distante quarto lugar, mas teve ali cerca de 10% dos votos aqui para o Partido Comunista Grego, é bastante. E o Partido Socialista, mais tradicional, ligado àquela social-democracia europeia, o PASOK, ele ficou ali num terceiro lugar, podendo, quem sabe, compor uma aliança. E por que eu digo isso, compor uma aliança? Porque conseguindo pouco mais de 40% dos votos, o Partido Nova Democracia, esse partido de direita, vence com ampla margem. Mas isso não é suficiente para garantir a formação de um novo governo. Teria que ter conseguido para isso 46% dos votos pelo sistema de votação proporcional bastante complicado da Grécia. Ele precisaria conseguir 46% dos votos. Não conseguiu. Vai ter alguns dias ali o Mitsotakis para tentar formar um novo governo, uma aliança que lhe garanta maioria suficiente para formar um novo governo, mas nenhum analista aposta que isso seja possível. Então, o cenário mais provável na Grécia, que ainda tem problemas econômicos, que depois de ter saído de um desemprego de 30%, ainda briga contra taxas ali por volta de 11%, que mal se desfez aí desses vínculos mais fortes com o FMI, que consegue caminhar pelas próprias pernas. Mas essa Grécia parece que vai ter que voltar às urnas em julho para uma outra eleição completa, total, para ver se sai um partido ali que consiga 46% dos votos. Ou seja, tudo bastante confuso na Grécia, coisa menos confusa é uma vitória clara da direita, uma derrota da esquerda, mas essa vitória da direita não foi suficiente para formar o novo governo. Agora, seguindo em frente aqui, pela primeira vez na história de um país aqui mais próximo, o Equador, o presidente, no caso Guilherme Lasso, usou um mecanismo que é previsto na Constituição para dissolver o Congresso. Com isso, o país terá eleições antecipadas tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, para a presidência da República. Essa manobra, conhecida como morte cruzada,
por incrível que pareça para muitos analistas, não chegou a mergulhar o Equador num caos. Muitos imaginavam que isso aconteceria. Claro que o país já vinha com problemas econômicos e políticos sérios. Mesmo assim, deu superpoderes ao presidente Guillermo Lasso, que por 6 meses vai governar por decreto e, além disso, mudou a paisagem da capital, Quito, que se transformou nos últimos dias numa cidade militarizada. Decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Entendemos que el país pide a gritos un cambio. La muerte cruzada es una opción constitucional, democrática y que va a permitir al país renovar un gobierno. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lasso es ilegal. O sea, no hay seguridad. Este país se ha vuelto un país de nadie porque no hay una cabeza que gobierne de verdad para nosotros, el pueblo ecuatoriano. No queremos más conflictos, queremos salir adelante, venimos de una pandemia. Entonces debía haberla tomado desde un inicio. En el Ecuador nos han gobernado solo delincuentes, ni el cura de la parroquia es honrado. E Lins, o Guillermo Lasso que estava sofrendo um processo de impeachment quando decretou a morte cruzada. E a gente já vai chamar o Ariel Palacios, viu, Lins? Nosso correspondente em Buenos Aires, especialista em América Latina. Boa noite, Ariel. Ariel, no final, essa morte cruzada indiretamente beneficiou os dois lados, é isso? Explica pra gente. Pois é, Guga. Lins, tudo bom? Boa noite, ouvintes. Acabou sendo um cenário de win-win, por incrível que pareça, onde todos ganham, porque o presidente Lasso se libera da desonra do impeachment, de ficar marcado já na última etapa de sua vida política pela destituição, e, por outro lado, a oposição também consegue se liberar do presidente, porque o presidente vai governar apenas 6 meses mais, e a oposição, as oposições, melhor dito, têm chances totais de vencer as próximas eleições, que estão marcadas para agosto, segundo turno, se houver, em outubro, e a posse do novo presidente já em novembro. É tudo bastante rápido. Então, os dois lados acabam ganhando. Houve, quando o presidente Lasso, no meio da semana, decretou a morte cruzada, que tem esse nome retumbante, como se fosse de um western spaghetti, não é? Houve até algumas ameaças de vários setores, inclusive dos partidos da oposição, de ir protestar nas ruas, e acabou não acontecendo nada, porque fizeram as contas e a contabilidade política, no fim das contas, dava dividendos bons para todos os lados. Então acabou acontecendo isso. Nesses próximos dias vão começar a se definir quais serão essas candidaturas, né? Mas é interessante ver, Guga, que o Equador é um país que viveu quase toda a sua história no meio da instabilidade. Houve um período de estabilidade do governo de Rafael Correa durante 10 anos, 2005 a 2015, mas antes e depois foi pura instabilidade. Logo antes de Correa, entre 97 e 2005, nenhum presidente sobreviveu ao mandato de 4 anos. Um deles é um conhecido do Guga, o Abdallah Bucaram, que foi declarado insano pelo próprio parlamento. A primeira vez no Equador que um presidente levava um impeachment por insanidade mental. E isso também dá poder para o Rafael Correa, o ex-presidente Correa, que está no exílio, no alto exílio na Bélgica, que está já mexendo, fazendo suas manobras para que o novo presidente seja alguém, um discípulo dele. Mas também é preciso recordar que o próximo presidente vai governar apenas 1 ano e meio,
porque é para completar o mandato de Guillermo Lasso. Então, é preciso já pensar no outro mandato que começa a partir de 2025. Ariel, muito bom sempre falar contigo e tentar entender um pouco o que acontece aqui na nossa vizinhança. O Guga mencionou ali essa medida que é constitucional, mas que nunca havia sido utilizada no Equador, foi utilizada agora pelo Guillermo Lasso, enquanto ele era alvo de um processo de impeachment que tinha a ver com um contrato renovado com uma transportadora de petróleo americana, que tinha muitas dúvidas sobre ele. Como é que fica essa acusação? Quer dizer, joga tudo para baixo do tapete? O Lasso, de fato, se livrou de qualquer possibilidade de ser levado à justiça e ter que prestar contas das dúvidas que pairam sobre esse contrato? Ou não? Ou isso continua? Porque é um fator ali, sem dúvida nenhuma, que aquece, digamos, um pouquinho o cenário político equatoriano, né? Exatamente. Teoricamente, Lins, bom, agora já nesses próximos meses, como não há parlamento, ele não poderá ser alvo do impeachment. E como depois ele não será mais presidente, mesmo que ele fosse candidato, as chances dele ser eleito seriam nulas. Ele tem 85% de desaprovação. Então ali ele já seria um civil normal que passaria todo esse processo seria levado pela justiça normal. Justiça, aliás, na qual também o ex-presidente Rafael Correa, como disse, está na Bélgica, também há uma ordem de prisão contra ele. Então, talvez, como costumam ser as coisas na América do Sul, talvez haja acordos políticos para que os tribunais acabem esquecendo, sutilmente ou engavetando ou enrolando os processos de ambos presidentes. Tudo é possível. Perfeito, Ariel. Agora, ainda aproveitando a tua valiosa presença aqui, acho que vale a pena a gente dar um bom sobrevoo, por assim dizer, na situação política da América Latina ou de boa parte dela. Tem um mapa aqui onde dá para ver que alguns países estão numa situação bastante explosiva. Eu não estou falando nada de Brasil, não, onde o cenário político está bastante confuso, mas estou falando dos vizinhos, que é um pouco mais o foco, né? Quase todos têm um ponto em comum. Presidentes que tentam governar sem ter, no entanto, uma maioria parlamentar. Esse é o caso, por exemplo, do Chile, do Peru e da Colômbia. E a Bolívia, onde o governo, teoricamente, tem maioria, mas está profundamente rachado entre os seguidores do atual presidente, Arce, e os do ex-presidente Evo Morales. E, claro, não dá para esquecer nossa queridíssima Argentina, essa última com a profunda crise econômica e política, agravada também pela própria divisão entre os peronistas. E aí tem a economia que só faz tumultuar tudo mais ainda. Meu caro Ariel, o que você destaca dessa situação geral no nosso ambiente bastante tempestuoso, conturbado e tumultuado aqui em volta? Vamos ver. Cada caso tem as suas nuances, um pouquinho diferente. Chile é um país hiperpresidencialista, mas quando o Gabriel Boric foi eleito presidente, no primeiro turno já havia sido eleito um parlamento basicamente opositor, não é? Então ele já está e perdeu o plebiscito para a nova Constituição. Agora está sendo feita uma nova Constituição com constituintes da extrema-direita e da direita. Então, politicamente, ele está muito enfraquecido. No caso da Colômbia, o presidente Petro foi eleito sem maioria, mas ele conseguiu fazer uma costura de um acordo impressionante para ter maioria com partidos de direita e de centro-direita. Petro, que é de esquerda. Só que essa costura se desmontou agora desde o início do ano passado. Ele conseguiu aprovar algumas reformas, mas agora essa coalizão desmoronou. Então agora ele vai enfrentar problemas. Você citou o caso da Bolívia. Bolívia, onde o Movimento ao Socialismo, fundado por Evo Morales, que colocou como presidente o presidente Arce, Luiz Arce, que era um discípulo de Evo Morales, havia sido seu ministro da Economia, o cérebro da expansão econômica boliviana das últimas 2 décadas. Agora há uma briga enorme, porque Arce quer ser reeleito e Evo Morales quer voltar ao poder. Então, Evo Morales está puxando o tapete para valer de Arce. Temos o caso da Argentina, onde a maior dor de cabeça de Fernandes não é com a oposição, é com a própria coalizão. Ou seja, a própria vice-presidente, Cristina Kirchner,
que é a figura mais poderosa do governo, que está puxando o tapete de Fernandes há 2 anos. O governo não consegue aprovar medida nenhuma pela própria sabotagem interna. E isso leva a um cenário que não estão conseguindo definir um candidato presidencial de peso. O próprio Fernandes desistiu e a própria Cristina Kirchner, que as pesquisas indicam uma elevadíssima rejeição, também pragmaticamente desistiu de ser candidata. E temos, eu acho que você citou também Peru, não é? Em Peru temos um cenário muito complexo. O ano retrasado havia sido eleito o presidente Pedro Castillo, de início, com uma microminoria no parlamento, foi destituído no ano passado ao tentar dar um alto golpe de Estado, assumiu sua vice, que tem menos parlamentares a seu favor do que o próprio Pedro Castillo, que tinha uma minoria microscópica, tinha. Então, um cenário muito complexo, com protestos populares que agora amainaram, mas um cenário no qual, em algum momento, eles teriam que antecipar as eleições, porque a própria presidente, Dina Boluarte, não está conseguindo governar. Todo esse cenário, Lins e Guga, está levando muito analista a pensar se a região não precisava, ou se vários países da região não estariam precisando algum esquema parlamentarista, onde a transição de poder não fosse tão traumática, onde a coisa não se resolvesse em protestos nas ruas ou em conspirações parlamentares, em golpes de Estado, mas senão por um viés talvez parlamentarista. É difícil que o sistema político sul-americano, tão acostumado ao sistema de caudilhos, mude de ideia. E, Ariel, indo da América do Sul para a Central, a gente sempre fala muito da Nicarágua, mas El Salvador e Guatemala estão caminhando ali para autocracias, né? Exatamente. El Salvador, onde temos o caso do autoritário, um totalitário boutique, digamos assim, né? Nayib Bukele, que é outra estética da extrema-direita, outro perfil, é o populista, mas não é o populista que faz comícios, é o populista que age pelas redes sociais, termos slim fit, não é? Apoiado na polícia, não nos militares, não é? No discurso de mão dura, de repressão total à criminalidade, prendendo muitas pessoas que às vezes não tem nada a ver com a criminalidade e com aquele viés monetário diferente. Nesse caso, Bukele apoiando no Bitcoin. Guatemala, a mesma coisa. E até Honduras, como a presidente de esquerda, está copiando esse esquema de repressão policial de El Salvador. Então, temos que ficar de olho porque Nayib Bukele, ali na América Central, está começando a ser imitado em vários governos. Eu diria até que Bolsonaro, como uma espécie assim de modelo da extrema-direita latino-americana, já ficou ultrapassado, digamos, está decadente, está fracassado, e muitos estão olhando ali para esse novo modelo, novo entre aspas, que seria o de Nayib Bukele. Então temos que ficar de olho ali nesse caso salvadorenho, Guga. Nós ficaremos de olho, sem dúvida alguma, e contamos sempre com a sua ajuda. Ariel Palacios, muitas graças aqui. Seguimos aqui com o Globo News Internacional. Porque um grande nome do mundo das artes plásticas perdeu uma batalha judicial na Suprema Corte dos Estados Unidos, uma batalha que envolve direitos autorais. Isso pode ter repercussões. Vale mostrar aqui na nossa galeria virtual quem são os personagens dessa trama que o Guga Chakra vai explicar para a gente daqui a pouco. Do lado esquerdo, a fotógrafa Lynn Goldsmith, conhecida por seus retratos de grandes celebridades da música, das telas. Do outro lado, um dos maiores ícones da cultura pop mundial, o multiartista, já falecido, claro, Andy Warhol. No centro dessa disputa, o retrato de um dos maiores nomes da música, o mega instrumentista Prince. Agora, Guga, como eu prometi, explica pra gente a trama judicial que envolve esses 3 grandes personagens. Olha, foi uma disputa que chegou à Suprema Corte, Marcelo, sobre o uso desse trabalho do Andy Warhol numa revista sem a devida autorização da fotógrafa, que era o trabalho original. Daí o Andy Warhol fez o trabalho em cima
da foto dela, acabou sendo publicado numa revista, mas ela não havia autorizado. E esse tema chegou à Suprema Corte, a Suprema Corte ficou ao lado da fotógrafa. É interessante notar que eles não votaram, a Suprema Corte não votou em linhas ideológicas. Houve progressistas e conservadores que se posicionaram ao lado da fotógrafa. E isso pode gerar uma repercussão muito grande em trabalhos de arte a partir de agora, porque é muito comum, muitas vezes, pegar uma foto e a partir da foto você fazer um trabalho artístico. Basicamente, o Andy Warhol fez muito disso. Como fica a partir de agora? Você, em teoria, vai precisar da autorização do fotógrafo sempre, né? O fotógrafo vai ter que autorizar. Então, há uma mudança que pode ter um impacto muito grande no mundo das artes, Lins. É tudo que envolve direito autoral, uso de imagem, a imagem original, a imagem trabalhada e como isso é disseminado depois pelas redes, me parece que vai dar muito pano para manga e muita discussão também na justiça. Agora, foi informado agora há pouco que a nossa produção preparou aqui alguma surpresa para a gente que tem a ver com inteligência artificial, imagem. Vamos dar uma olhada na nossa telinha. Olha só, poderíamos ser aqui obra de Andy Warhol, meu caro Guga Chakra. Ele, que já morreu há 36 anos, jamais teria pensado em colocar essa dupla e fazer essa dupla virar arte pop, mas o nosso editor-chefe Roldão, Alexandre Roldão, pensou nisso e junto com o pessoal da arte fez essa maravilha aí. Diga lá, Guga, vai pedir direitos autorais? Não, essa foto minha é horrorosa, Lins. É uma foto aí, sair aí de um jeito que eu não gosto dessa foto. Eu estou há meses aí para trocar essa foto aí, eu não gostei dela, não. Não, então, mas acho que essa foto colorida você tá todo agora... bacana, descolado aí na foto. Com essa cor aí, acho que ficou melhor, deu uma amenizada aí na sisudez, talvez, da sua foto, né, Guga? Acho que funcionou. Beleza, vamos seguir em frente, que ninguém merece ficar vendo também tanto tempo essa obra de arte duvidosa aqui, por mais bem-humorada que seja. Agradeço a nossa produção, claro. Agora, assunto sério de novo. A maior editora do mundo, a americana Penguin Random House, entrou na justiça contra uma cidadezinha na Flórida. O motivo? A censura de livros em bibliotecas escolares no condado de Escambia. Os livros banidos incluem alguns títulos bem conhecidos dos brasileiros. Por exemplo, O Caçador de Pipas, que é um best-seller mundial do afegão Khaled Hosseini, O Olho Mais Azul, da escritora premiadíssima Toni Morrison, escritora americana, primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, e ainda As Vantagens de Ser Invisível, um livro que virou filme com a atriz Emma Watson. Essa obra aborda as questões de bullying e também ligadas ao universo LGBTQIA+. Guga, parece uma briga aí de Davi contra Golias, mas na prática quem vem ganhando a batalha contra os livros, contra a cultura, contra o debate, o diálogo em vários lugares dos Estados Unidos são exatamente os grupos pró-censura que se apoiam em argumentos morais e religiosos muito esquisitos. E esses grupos encontram ultimamente eco na classe política, nesse caso, claro, no Partido Republicano e na Flórida mais ainda, né, Guga? Exato, Lins. Muito interessante, muitas vezes a direita acusa a esquerda de cancelamento, o que ocorre de fato, mas nesse caso é a direita, a extrema-direita americana cancelando livros e autores, bom, a vencedora do Nobel de Literatura. É deplorável essa censura que tem ocorrido em muitos estados americanos. E o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que tem aplicado bastante dessas censuras, ele é o grande rival do Donald Trump nas primárias republicanas. Ele deve anunciar oficialmente nesta semana a pré-candidatura dele à presidência dos Estados Unidos. Olim, você tinha alguma coisa para falar? Já vai começar a entrevista coletiva do Lula ou ainda não? Não, ainda dá para a gente falar um pouquinho aqui. Ainda vamos falar um pouquinho, a gente está aguardando aqui para qualquer momento a entrevista coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá no Japão, mas ainda falando da questão aí da Flórida e do Ron DeSantis, chamou muito a minha atenção quando você acha que não dá para descer mais baixo, por exemplo, do que a censura a obras de arte, a livros, a questões ligadas à educação também, o que deve ou não, o que pode ou não ser debatido na escola, isso mesmo que acabe entrando no meio do que é debatido por especialistas no tema. Eu vi que a Flórida vai adotar agora no meio do ano, a partir de julho, uma legislação que permite a médicos e profissionais de saúde recusarem atendimento a pacientes com base moral e religiosa.
Na prática, isso significa que se um médico não quiser atender um paciente homossexual ou um paciente de uma religião que não seja dele, ele vai poder fazer. Então é bom a gente ficar de olho no que está acontecendo. Vamos direto, Globo News Internacional, conexão Japão, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está chegando para a entrevista coletiva. Ah, está chegando, mas não chegou ainda. Mil perdões. Então temos aí já o cenário montado, os jornalistas ali. Eu acho, Guga, e queria saber a tua opinião também, que um dos temas que vai voltar nessa coletiva, sem dúvida nenhuma, é o não encontro, quer dizer, é um não tema, a não reunião Lula-Zelensky, os motivos, o aperto na agenda, houve uma falha do lado da programação brasileira, houve alguma resistência do lado ucraniano, ficou um clima, como fica a relação com os nossos parceiros, enfim, esse tema não tem como ficar de fora dessa coletiva, sem dúvida alguma, né, Guga? Com certeza vai ser o foco da coletiva. Aliás, Lins, o presidente Lula, quando foi reeleito, muito se falava que ele podia se tornar uma grande liderança em questões ambientais, ele foi até a COP e ele tinha tudo e ainda tem tudo para ser a grande figura global na defesa do meio ambiente. Mas ele, ao tentar se envolver no conflito ucraniano, querendo se candidatar, se colocar como mediador, ele atraiu. Agora ele vai falar, está chegando ali, Lins, o presidente Lula, a gente vai acompanhar. Vamos acompanhar. Eu acho que como o senhor vai fazer a fala inicial, o senhor não precisa. Depois que o senhor terminar a fala inicial e abrir para as perguntas, aí eu coloco esse aparelho no senhor. Pode ser assim? Pode. Cadê o Sérgio está na cabine ali. Algumas orientações aí do fotógrafo oficial da presidência, né? O presidente vai fazer uma fala de abertura inicial. Na sequência, a gente abre para as perguntas. Tá bom? E todas precisam ser feitas no microfone por conta da questão da tradução. Isso aí não precisa pôr agora, não. Hein? Isso aí a gente põe depois no senhor. Deixa aí. Deixa aí. Você vai colocar o copo, tá bom. Tá. Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Bom, dito isso, eu queria dizer para vocês que a minha vinda a esse encontro do G7 é ainda o cumprimento de uma tarefa que eu me propus quando fui candidato a presidente da República. Quando nós deixamos a presidência em 2010, o Brasil era um bom protagonista internacional. O Brasil era levado em conta para todas as conversas que se tinha nesse mundo sobre desenvolvimento, sobre meio ambiente, sobre a questão do clima. E depois o Brasil passou 6 anos no anonimato. O Brasil virou paira no mundo político, porque ninguém queria ouvir o Brasil e o Brasil também não queria ouvir ninguém, porque quem governou o Brasil era efetivamente uma figura atrasada, apolítica, sabe, que não entendia a necessidade da boa política de relações internacionais. E a minha vinda aqui se deu pelo fato de que o Brasil vai presidir os BRICS a partir do ano que vem, o Brasil vai presidir o G20, e essas pessoas que estavam aqui fazem parte do G20, e é importante que essas pessoas participem do G20 no Brasil o ano que vem. E também pela oportunidade de fazer a quantidade de bilaterais que eu fiz. Foram 10 bilaterais,
Além da bilaterais, eu tive uma reunião aqui nesse salão com 4 grandes empresários japoneses, a Mitsui, a Toyota, a Nippon Steel, a NEC e o Banco de Investimento japonês. Tive conversas informais com a Coreia, com os Estados Unidos, com a OCDE, com a OMC, com o Reino Unido, com a União Europeia e com a União Europeia. Bem, vocês vão perguntar, e a Ucrânia? O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, eu atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro, e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando, com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países, construir, sabe, um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. O mundo não está precisando de guerra, o mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para que o mundo volte a crescer e distribuir riqueza para o povo pobre que passa fome nesse mundo. Dito isso, eu quero dizer para vocês que o Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. O Brasil vai assumir o seu compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem energia elétrica mais limpa, 87% da nossa energia elétrica é renovável, e 50% de toda a energia brasileira 50% é renovável contra 15% do mundo. Na elétrica, o Brasil tem 87% de renovável contra 28% do mundo. Então, o Brasil tem autoridade moral e política para discutir a questão do clima com todos os países do mundo. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer, de ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter. E por isso nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode, inclusive, extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármaco, uma indústria de cosmético para gerar empregos limpos, para que a Amazônia possa sobreviver e para que a humanidade possa sobreviver. Nós vamos ter em agosto uma reunião com 8 países amazônicos, todos os países da América do Sul, que fazem parte da Amazônia, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, mais as Guiana e o Suriname, inclusive a França, se quiser, a França tem um pedacinho, sabe, da Amazônia, porque a França tem a Guiana Francesa, que tem uma parte considerável do território da Amazônia. E nós vamos fazer um encontro para tentar afirmar uma política unificada dos países amazônicos e ver qual é a política que nós vamos ter para os indígenas, porque, na verdade, uma política séria para evitar o desmatamento e controlar as nossas florestas, os indígenas podem ser efetivamente os grandes guardiões da floresta. E aí vale para o Brasil e vale para os outros países da América do Sul. Também vamos encontrar e discutir com a Indonésia sobre a questão da floresta da Indonésia, da floresta do Congo, para que a gente possa, enquanto o mundo que ainda tem floresta, oferecer para o mundo uma possibilidade de tratar seriamente a manutenção dessas florestas, desde que o mundo rico cumpra com os compromissos que tem afirmados na COP15 em Copenhague, no encontro de Paris, ou seja, todas as COPs as pessoas falam que vão doar 100 bilhões de dólares ao ano para que os países em desenvolvimento possam preservar a natureza. Nós estamos aguardando. Obviamente que eu recebi, tem o Fundo Amazônia, que foi criado com a Noruega e com a Alemanha. Os Estados Unidos ofereceu 500 milhões
sabe? Um pouco tinha. A Inglaterra também ofereceu 500 milhões, mas ainda falta muito para os 100 bilhões que eles estão prometendo. De qualquer forma, o Brasil vai fazer por conta própria aquilo que o Brasil tem que fazer. Preservar a Amazônia é dever e responsabilidade do povo brasileiro. É o que o Brasil pode oferecer ao mundo. É tranquilidade de que a nossa Amazônia não vai ser extinta. Quem quiser cortar uma árvore para fazer móveis, fazer cadeira, fazer mesa, fazer cama, plante uma floresta, corta o tanto que ele quiser. Mas na floresta Amazônia, ela não é de ninguém. Ela é do povo e ela é do planeta, embora seja território soberano do nosso país. Dito isso, estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Bom dia. Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, aqui da TV Brasil. Tudo bem aqui na sua frente? Nós estamos numa cidade que sofreu, né, em 1945, pela primeira vez, uma possibilidade de uma ameaça de destruição do planeta, que é uma coisa que, a partir da arma nuclear, a gente está vivendo. E agora a gente está vivendo essa possibilidade de destruição do planeta a partir da questão do meio ambiente. O senhor sentiu uma certa frustração na medida que essa reunião do G7 absorveu muita coisa ligada à guerra da Ucrânia? Claro que tem possíveis ramificações aí nucleares, que não se espera, mas, enfim, é possível. E existiram algumas coisas concretas para os Zelensky, como o F-16, lá que abriram. E, em relação ao meio ambiente, ficou num segundo plano, mais uma vez, muito mais no nível de retórica do que de coisas concretas. Quer dizer, você sentiu nessas reuniões bilaterais ou nas conversas uma vontade real de fazer algo mais concreto? Olha, muitas vezes... Eu acho que o discurso é feito muito mais para o eleitorado de cada representante dos países do que para respeitar a natureza. Vamos ser francos. Nós temos o protocolo de Quioto há quanto tempo? Quais países cumpriram o protocolo de Quioto? Nós temos o Acordo de Paris há muito tempo. Quantos países cumpriram o Acordo de Paris? Ora, eu tenho dito de que nós precisamos ter uma governança global muito forte. É por isso que eu reivindico a necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, colocando mais países e, ao mesmo tempo, você tirar o direito de veto para que você possa decidir uma coisa numa COP e cumprir aquela coisa. Porque o dado concreto é que não cumpre. Cada país, quando volta da decisão, o seu Congresso não aprova, os seus empresários não querem. E na questão climática não pode ser assim. Na questão climática a gente tem que decidir e obrigar todos os países a cumprir com pena desses países serem punidos. Aí sim vale você ameaçar a punição para quem não cumpre uma decisão coletiva tirada no encontro internacional para discutir a questão do meio ambiente. Ou seja, o planeta é um barco em que todos nós estamos lá. Não vai ser possível uma parte morrer e a outra não morrer. Obviamente que os pobres sempre pagarão o preço primeiro. Mas o que nós queremos é o seguinte, se dá para salvar o planeta, vamos salvar. E é importante ter em conta que as pessoas não levam a sério, apesar de fazerem muito discurso. Eu digo isso porque nem os 100 bilhões que começaram a prometer a partir de 2009... na COP15 em Copenhague, foi cumprido por ninguém. Então, é o seguinte, é preciso levar muito a sério. Por isso, eu estou reclamando a mudança no Conselho de Segurança da ONU, que entre mais países da América Latina, mais países da África, que entre o Japão, que entre a Alemanha, que entre a Índia, sabe, que entre países importantes. A África tem 54 países. Sabe? Por que a África não tem 1 ou 2 representantes? Ou seja, a ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo porque são os membros do Conselho de Segurança que faz guerra. Vamos ver os Estados Unidos e o Iraque. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver a Inglaterra e a França quando invadiram a Líbia. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver o Putin agora, discutido no Conselho de Segurança? Não. Ou seja, são os membros do Conselho de Segurança que não obedecem ao Conselho de Segurança. Então é preciso mudar, dar mais representatividade, mais legitimidade para que o Conselho possa ter a força que precisa ter para manter a paz no mundo. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia com a Rússia. Possivelmente, se o Conselho de Segurança tivesse força para negociar.
O dado concreto é que não tem. Ontem, não sei se vocês viram, o discurso do próprio secretário-geral da ONU, dizendo que, lamentavelmente, não tem força. Em 1948, a ONU teve força de criar o Estado de Israel. Hoje, a ONU não tem força para manter a paz Israel e palestinos. Nem consegue fazer com que a terra demarcada fique intacta, porque Israel, de vez em quando, ocupa uma parte das terras que são dos palestinos. Então, é preciso uma instituição séria, que tenha peso, que tenha força e que tenha autoridade política para tomar decisões e ela ser cumprida. E na questão do clima, isso é primordial. Ou todos nós entendemos que o barco é um só, ou todos nós entendemos que o planeta é redondo, ou todos nós entendemos que uma desgraça que vier vai pegar todo mundo de calça curta. Os cientistas estão nos prevenindo. Então é importante que a gente tenha clareza de que nós somos os responsáveis de nos salvar ou de nos matarmos. Vou colocar aqui agora. Ah, um companheiro. Presidente, está me ouvindo? Aqui é Sérgio, seu intérprete. Estou te ouvindo, Sérgio. Ok, ótimo. Thank you, President. Muito obrigado. Can you hear me? Tá bom. Sim, pode me ouvir. Okay. Thank you, President. I'm Rio Sanada from Asahi Shimbun. I'm honored to meet you here, and Peraí, I'd like to ask peraí. Está entrando a voz dele direta. Tá me ouvindo agora, presidente? Agora eu estou te ouvindo. Então tá bom. É que apagou aqui meu microfone. Tá bom. I'd like to ask about Eu gostaria de perguntar sobre a relação entre a Ucrânia e a Rússia. E o senhor mencionou agora que o senhor não pôde se encontrar com o presidente Zelensky. O senhor gostaria de se encontrar com o presidente Zelensky se houver alguma chance no futuro? Olha, faz 15 dias que eu mandei o meu ex-ministro das Relações Exteriores e a Ucrânia falar com Zelensky. O que eu sinto é que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que, sabe, alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. E somente a paz é que vai fazer isso. O que eu estou pedindo é que os países que ainda não se envolveram com a guerra, e eu citei a China, citei a Índia, citei a Indonésia, citei o Brasil, que são os maiores países, sabe, que estão tentando construir a possibilidade de construir paz. Mas paz só é possível se os dois quiserem. Eu acho que na hora que for necessário encontrar com Zelensky e depois encontrar com o Putin, eu não tenho problema nenhum de viajar à Ucrânia e viajar à Rússia. Mas, por enquanto, pelo que eu ouvi do meu representante, sabe, não é possível nesse instante. Então, primeiro, nós temos que ver quando é que um dos dois vai querer discutir a paz. Ontem vocês viram o discurso do presidente Biden, sabe, que não fala em paz, ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar, sabe. Para isso, eu não sei se ela vai abandonar. Eu acho que é preciso, então, ter gente que possa construir uma saída para que se encontre a paz. Todos nós condenamos a ocupação territorial, sabe, da Ucrânia. Não tem ninguém que não condene. Achamos que os russos não deveriam ter o direito de fazer isso. A Ucrânia está certa em defender o seu território, mas isso vai até quando? Então é preciso que tenha pessoas com disposição de conversar. Eu conversei com o Xi Jinping, eu conversei com a Índia ontem, eu conversei com a Indonésia ontem. Então há um grupo de países do Sul que querem negar, que querem encontrar paz, que o Norte não está conseguindo fazer. Então tem uma parte que quer a guerra e tem uma parte que quer a paz. Eu espero que a parte que quer a paz saia vencedor disso. Mr. President, my name is Ekaterina Golubkova. Senhor presidente, ela está falando muito baixo, tem que falar mais perto do microfone. You hear me now? Yeah, não estou ouvindo, está muito baixo o microfone. O tradutor não está te ouvindo. Agora sim, agora está com o microfone agora. Deixa isso para Deus. Do you hear me now? Tá bom, vamos tentar ouvir, está muito baixo.
All good? Ok. Bota o microfone perto da boca. Okay, so my name is Ekaterina. Meu nome é Ekaterina Gomba. Eu trabalho para Reuters. Okay, perfect. Thank you. Sim, estou vendo. Obrigado. Thank you for your speech. Muito obrigado pelo seu discurso e todas as explicações que o senhor deu aqui sobre suas reuniões e seu plano de paz. Eu queria seguir com a ideia de plano de paz. O senhor disse que talvez, falou com muitos líderes aqui, como é que seu plano de paz está avançando, presidente? Depois dos seus encontros aqui com os líderes mundiais, o senhor está vendo alguma data possível quando o seu grupo de paz para a guerra, qual é a principal vantagem da sua proposta de paz comparado com outras propostas, como a da China, por exemplo? Qual é a diferença da sua proposta com a do presidente chinês? Deixa eu te dizer uma coisa. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. É isso que nós queremos. Não é possível você construir um plano de fora para dentro. Quem tem que querer um modelo de paz é a Ucrânia e a Rússia. Não é a China, não é o Brasil, não é a Indonésia. Ou seja, o que nós queremos é o seguinte: primeiro parem a guerra, pare os tiros, pare as mortes, e aí vamos sentar em torno de uma mesa no território que os dois escolherem e vamos então começar a negociação. É assim que a gente vai encontrar a paz. Ninguém tem um modelo pronto, o modelo pronto será deles. Presidente, bom dia. Felipe Santana, da TV Globo. Presidente, da mesma forma como quando um não quer, dois não brigam, quando dois querem, dois se encontram, né? Quando o Zelensky chegou, Narendra Modi foi lá encontrá-lo. O senhor encontrou o Zelensky lá no painel que participou e postou, inclusive, nas redes sociais, foto com o Biden, com quem o senhor também não tinha feito uma bilateral. O senhor está falando que o Zelensky talvez não queira paz nesse momento, então foi por esse motivo que não houve um esforço maior do Brasil de encontrar o Zelensky? Não sei. Deixa eu lhe falar. Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos um recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. É só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Ele falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Então não tem problema, se não deu certo nessa oportunidade, vai dar certo em outra. É isso. Não estava previsto a vinda dele inicialmente. Foi uma surpresa a chegada dele no momento em que os convidados do G7 iriam discutir com o G7. Porque ele não tinha discutido antes. Então, não deu, é isso. Mas não faltará oportunidade para a gente se encontrar e conversar. Eu, quando estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto a ir à Rússia, a ir à Ucrânia, a ir ao Egito, a ir no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não. Agora não, porque os dois não querem. Eu estou dizendo para você que o Celso Amorim foi lá, foi na Rússia, depois foi na Ucrânia, sabe? E o Celso Amorim falou, por enquanto, eles não querem conversar sobre paz. Se um tem uma proposta que é a rendição do outro, se o outro tem a proposta que é a redenção do outro, ou seja, e ninguém vai querer se render. Tá? Negociação não é rendimento, negociação é negociação. E vai ter um momento que vai querer negociação.
Vai ter um momento. Tem momento que a gente não quer e tem momento que a gente quer. Eu acho que o mais rápido possível deveria ser encontrada uma forma de sentar a Rússia e a Ucrânia em torno de uma mesa, com quem eles escolherem para ser os mediadores e tentar encontrar uma solução. É isso que eu acho que deve acontecer e é para isso que eu trabalho. Eu lembro que em 10 de dezembro de 2003, 10 de dezembro de 2002, eu tinha sido eleito presidente do Brasil e eu fui convidado para ir aos Estados Unidos. E o meu amigo Bush estava alucinado para encontrar as pessoas que tinham atacado as duas torres. E mais alucinado ainda para invadir o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra. Dizendo, inclusive, que se o Brasil participasse da guerra, depois o Brasil iria participar da reconstrução. Eu disse ao Putin, olha, o Iraque fica a 14 mil quilômetros de distância do meu país. Eu não conheço Saddam Hussein. Por que eu vou fazer guerra com ele? A minha guerra é contra a fome no meu país. E outra vez eu quero te dizer, a minha guerra é contra a fome no país, porque depois que a gente acabou com a fome, sabe, em 2012, a fome voltou e nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento no Brasil. Num país que é o terceiro produtor de alimento, o principal produtor de proteína animal do planeta Terra, ter 33 milhões com fome. Essa é a minha guerra. Fazer com que o povo brasileiro tenha emprego, fazer com que o brasileiro tenha salário e fazer com que ele tome café, almoce e jante todo dia. Essa é a minha grande guerra e essa guerra eu vou vencer outra vez. Bom dia, presidente. Renata Varandas, da Record. Presidente, eu queria saber se, com essa vinda do senhor, o Zelensky não estava previsto, de fato, para vir. Isso acabou deixando o senhor numa saia justa, porque, de fato, a gente não estava esperando. E o G7 é todo pró-Ucrânia. E outra coisa, já que o Zelensky não veio, ele ficou pedindo para o senhor abrir um espaço na agenda. Isso agora, sem esse contato, sem esse encontro, não reduz a possibilidade do senhor ser o mediador desse conflito? Primeiro, eu não uso saia justa. Há muitos anos que eu não uso saia justa. A segunda coisa, veja, é que eu não estou brigando para ser mediador. Eu não estou brigando para ser mediador. Mediador tem que ser alguém que os dois lados concordem. Quando eu criei o grupo de amigos em janeiro de 2003, para tentar restabelecer o processo democrático da Venezuela, eu propus deliberadamente os Estados Unidos e a Espanha. Os Estados Unidos porque era tido pela Venezuela o país que tinha, sequestrado Chávez. E a Espanha porque foi o primeiro país a apoiar o presidente da Federação das Indústrias, que ocupou o lugar do Chávez. Quando eu coloquei os dois, as pessoas se assustaram. Eu lembro que o Fidel Castro disse para mim que Lula, você está entregando a Venezuela a imperialismo. Eu falei, não, Fidel, eu coloquei Estados Unidos e Espanha porque tem que ter alguém para conversar com a oposição do Chávez. Nós não estamos criando um grupo de amigos do Chávez, é um grupo de amigos da Venezuela. É diferente. A questão da paz na Ucrânia, os dois países têm presidente. Eles precisam querer conversar sobre paz. Quando você fala de paz, um fala, eu só converso se o outro se render. Aí ninguém vai se render. Qual é o meu medo? O meu medo é que a gente está caminhando para a possibilidade, de que possa ter uma guerra mais feroz, com arma mais poderosa. Nós estamos aqui em Hiroshima. Ninguém jamais imaginou que os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica aqui em Hiroshima. E soltou, sem pedir para ninguém. Está certo que ainda não existiu o Conselho de Segurança da ONU. Então, o que nós queremos é evitar isso. E para evitar isso é preciso criar as condições. Então nós vamos criar. No momento que for possível, a gente vai encontrar negociação. Ontem vocês viram o discurso do Biden. O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda.
na minha opinião. Esse discurso não ajuda. O que ajuda é um discurso de que, gente, vamos sentar primeiro, vamos esfriar a cabeça e vamos começar a conversar. E às vezes leva tempo. Leva tempo. Quando a gente começa uma greve, que é diferente de uma guerra, a gente começa uma greve 100% ou nada. Né? Depois de 10 dias, você já aceita 80. Depois de 20 dias, você já aceita 70. E chega um momento que você aceita só 50 e volta a trabalhar. Uma guerra, sabe, guardada as proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Por enquanto, os dois estão convencidos de que vão ganhar a guerra. Eu quero que os dois ganhem fazendo negociação, mas ganhem a paz e não a guerra. É isso. Bom dia. Alô. Bom dia, presidente. Aqui, Eduardo Gayer, da Agência Estado e do Estadão. Presidente, o senhor registrou até que teve encontros bilaterais informais, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse encontro com o Biden, até o senhor colocou uma foto na sua rede social, deu um abraço e tudo. Minha primeira pergunta é se o senhor chegou a cumprimentar, ter algum contato mais próximo com o Zelensky, e se o senhor eventualmente fez isso, por que não registrou nas redes sociais? O senhor acha que seria, se fizesse isso, perderia o discurso da neutralidade que o Brasil tenta adotar? Obrigado, presidente. Deixa eu lhe falar, não sei se você sabe como é que funciona a entrada lá. Lá, depois que fecha a porta, não entra intérprete, só entra os presidentes. E o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, eu estava rascunhando um papel, algumas ideias do meu discurso, que eu acrescentei coisas de improviso no meu discurso. Eu estava anotando. Eu não vi nem a chegada do Zelensky. Tá? Depois eu vi o Zelensky, deram a palavra para ele, ele falou, e depois de mais duas falas me deram a palavra. Eu falei. Quando terminou, eu já tinha uma agenda. E já estava atrasada, porque ainda não tinha almoçado e já era 15 para as 2. Eu tive que vir para cá. Foi isso que aconteceu. Sabe, na hora que tiver a oportunidade de encontrar com o Zelensky, nós nos encontraremos e conversaremos. A mesma coisa vale para o Putin. Se tiver a oportunidade de me encontrar com ele, me encontrarei e conversarei. Porque quem quer a paz precisa conversar com todos. É isso. Hello. Thank you. Hello, President. Thank you for coming to Japan. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Japão. Deixa eu fazer ao senhor uma pergunta. Uma é sobre a China. Que tipo de relação econômica que o Brasil quer ter com a China? E no G7, ontem, que acabou ontem, nessa cúpula, que quer reduzir a dependência econômica à China. Eles querem que os membros do G7 reduzam a dependência econômica deles com a China. Qual é a sua política com relação à relação econômica com a China? A segunda minha pergunta é sobre as moedas. O Brasil está trabalhando com a Argentina para criar uma moeda comum local. E o presidente também está trabalhando com a China para usar a yuan, a moeda chinesa, para o comércio entre os dois países. Portanto, eu estou muito curioso sobre o seu plano, a sua visão, presidente, sobre o uso de moedas locais para o comércio exterior. Obrigado. Olha, primeiro, é um prazer vir ao Japão. Eu vim aqui como presidente da República, acho que em 2008 ou 2009. Eu vim ao Japão pela primeira vez em 1975, num congresso dos trabalhadores da Toyota, porque a Toyota tinha uma fábrica lá em São Bernardo, na cidade que eu era presidente do sindicato. E eu venho ao Japão participar do G7 e quero agradecer ao primeiro-ministro que nos recebeu de forma muito carinhosa, muito respeitosa e, sobretudo, agradecer a educação do povo japonês. Tá? Porque, sinceramente, se o mundo inteiro tivesse o processo de educação que tem o povo, sabe, japonês, certamente a gente não teria tantos problemas no mundo. Eu saio daqui encantado com a gentileza, com a educação de cada pessoa do Japão que a gente encontrou. Por isso eu tenho que dar parabéns ao governo japonês e ao povo japonês. A segunda coisa é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A China é o primeiro. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro é a Argentina.
Então, há muito tempo eu tenho dito que era preciso que a gente criasse condições de fazer negociações comerciais com as moedas dos países. E todo mês os bancos centrais acertavam as contas. Porque não é possível você ficar dependendo do dólar para fazer comércio exterior. Não é possível ficar dependendo de uma moeda que você não produz. Só tem um país que produz dólar, que é os Estados Unidos. Então, por que nós não podemos fazer uma moeda para negociar com a Argentina? Nós já fizemos uma vez com a Argentina para pequenas e médias empresas poder fazer negócio nas suas moedas. Tá? O problema é que, muitas vezes, o próprio pequeno empresário não confia na moeda do seu país. Então, ele prefere fazer em dólar. Por exemplo, os BRICS. Nós haveremos de discutir a criação de uma moeda em algum momento, para que a gente faça negociação com os países, sabe, na nossa moeda. Essa é uma discussão. Então, a China é um parceiro muito importante para o Brasil. É o nosso maior parceiro comercial. E a gente quer manter essa relação. Isso não impede que a gente mantenha a relação com todos os demais países. Tá? A Argentina é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul. Quando eu era presidente, nós chegamos a ter um comércio de 40 bilhões de dólares com a Argentina. Então, o Brasil tem que ter interesse com a Argentina. Eu conversei com a diretora do FMI sobre a situação da Argentina e pedi para que a diretora do FMI tivesse compreensão de que, depois da pandemia, a Argentina teve, sabe, uma seca que destruiu 25% da produção agrícola argentina. Isso pesa muito. Então, se a Argentina não tem condições de cumprir o acordo, nós vamos pressionar a Argentina, vamos dar um tempo para que a Argentina possa se recuperar. E eu espero que tenha sido compreendido. Nós estamos discutindo com os BRICS se é possível os BRICS ajudar a Argentina. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para pagar as suas exportações. O Brasil, só de manufaturado, tem quase 20 bilhões de exportação com a Argentina. Então, o que nós precisamos, na verdade, é equilibrar para que as nossas empresas continuem vendendo para a Argentina. E, para ser sincero, eu quero te dizer, eu sonho com a construção de várias outras moedas entre os países que têm grande comércio, para que a gente não fique dependente só de uma moeda. É isso que eu penso claramente. Eu espero que os bancos dos BRICS criem uma moeda, como o euro. Sabe? Como o euro. É possível a gente criar? É só a gente ir criando as condições políticas e econômicas para fazer isso. E eu, sinceramente, não espero que tenha gente que aceite outra vez a Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, eu não quero que aconteça outra Guerra Fria entre China e Estados Unidos. E a gente fica submetido à disputa dos dois. Eu quero uma economia totalmente livre, cada um negocia com quem quiser negociar, cada um vende para quem quiser e compra para quem quiser. É esse o mundo livre que eu quero no mundo comercial. Presidente? Oi. Está com áudio? Está funcionando? Tá. Priscila Yasbeck, da CNN Brasil. Presidente, o senhor falou muito sobre qual que é a posição do Brasil em relação ao conflito, que o Brasil não tem uma posição neutra, que condena a invasão da Ucrânia, mas que não acredita que o que Zelensky propõe de solução para a guerra, que seria conseguir mais armas, poderia encerrar o conflito. E o Brasil, acima de tudo, quer encerrar o conflito. É isso que o senhor deixou claro aqui no G7. O que a gente queria saber é qual que é a proposta de solução para esse conflito. De acordo com o que o senhor fala, que as duas partes vão ter que abrir mão. A Ucrânia vai ter que abrir mão de territórios ocupados pelos russos? Por isso que eu digo que o acordo depende de sentar na mesa primeiro. Primeiro